Ele está saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal. Se você está chegando aqui porventura pela primeira vez, você pode estar aí se cadastrando, né, no canal, também acionando o sininho para que a cada programação você seja notificado. E a partir daí você possa decidir, né, se vai estar conosco aqui refletindo na palavra de Deus ou não. Essa é uma liberdade que você tem para fazer isso, tanto da inscrição como somar a isso também acionar o sininho também, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Forte, né, com layout novo, né? E vamos estar aqui considerando, né, primeiramente eu quero aqui estar pondo o tema central, né, desse trimestre, a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Então estamos aí dentro da carta do Gálatas, tratando esse assunto tão importante com respeito à liberdade em Cristo, né? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Para tanto, antes de começarmos, vamos estar aqui orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Queremos, Pai, pedir a tua bênção sobre este período, que aqui estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical da classe, Senhor, dos jovens. Nos ajuda durante todo esse período, fala conosco, fala com jovens, com adolescentes, fala também conosco, ó Pai, porque é a tua palavra e desejamos ouvir, Senhor, a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, pedimos a tua bênção sobre cada jovem, sobre cada adolescente. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, te damos graça, Senhor, por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema oportuno vai se tratar da lição número 4, que vai falar sobre o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. O encontro em Jerusalém e os falsos irmãos, tá bom? Então deixa eu voltar aqui com a imagem, né? E vamos para o pover. O texto principal diz: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Gálatas 2:8. Resumo da lição diz: o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Então vamos ler novamente. O encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Fala de fidelidade, né? A essência do evangelho, caro jovem. Não podemos mudar o teor e a essência do evangelho, seja por qualquer motivo. Paulo vai muito além até mesmo da questão dos apóstolos aqui, que eram as autoridades do princípio da igreja, do caminho da igreja, mas Paulo chega até a dizer que ainda que um anjo, falou para os Gálatas, ainda que um anjo viesse pregar outro evangelho, não era para
acreditar ou crer nisso. Gálatas 1, 2, 1 a 10. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. É o que o Senhor espera de nós, né? Meio, começo, meio e fim. Aqui fala dos judaizantes, que penetraram na igreja e passaram a querer somar aí, né, a questão da caminhada da liberdade cristã, com vista também a obedecer preceitos que pertenciam à lei e que teve o seu tempo na sua dispensação, né, e o seu propósito, que já tratamos nas lições anteriores. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Ceifas de João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destas, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncidão. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Desta lição veremos a continuidade da resposta de Paulo às críticas que fizeram sobre a veracidade e autenticidade do seu apostolado. Os judaizantes que estavam trazendo outro evangelho aos crentes, né, que congregavam ali na igreja de Galácia, questionaram se Paulo era realmente um apóstolo. Desta vez, ele fala sobre o encontro que teve com o líder da igreja de Jerusalém, mostrando que mesmo não tendo andado com os 12 apóstolos de Jesus, era um apóstolo comissionado pelo Senhor Jesus, tanto quanto os demais, o que o seu ministério, a sua mensagem havia sido reconhecidos em Jerusalém. Nessa introdução, caro adolescente, nós vemos uma questão muito importante, que é eu e você temos que crer no Evangelho, temos que crer na pregação daquele que expõe a sua palavra, simplesmente pelo fato de quem essa pessoa é. E qual é a sua relevância com respeito à sua posição em meio à igreja. Isso nós não podemos tomar como uma referência, porque eles queriam, em primeiro lugar, estavam questionando o chamado de Paulo, como nós tratamos na aula passada. Estavam pondo em dúvida os irmãos com respeito a dar crédito à palavra de Paulo, justamente por semear essa intriga entre os irmãos, essa dúvida em meio aos irmãos de que Paulo não seria apóstolo e logo não deveria ter o crédito em ouvir o que ele pregava. Então, caro jovem, isso não funciona dessa maneira.
a nossa fé na palavra de Deus se dá pelo que a palavra de Deus diz. E aquele que vem expor a sua palavra, dependente de quem seja, se ele estiver pregando, expondo a palavra à luz das Escrituras, aí sim precisamos crer, né, e concordar, e ser edificado através da pregação daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor ou daquele ministro da igreja. Aí sim, porque ainda que Paulo era apóstolo, como diz-nos a palavra de Deus em Atos 17:11, ainda que Paulo, tendo a sua autoridade como apóstolo, que muitas vezes ele requeria ali, que os irmãos considerassem, ainda que ele não fazia uso disso, jamais Paulo se jactou pela questão da chamada apostólica, de maneira alguma. Ele nunca deixou isso em evidência. Ele apenas cobrou para aqueles que tinham visto a confirmação de Deus com respeito a essa autoridade e essa chamada do apóstolo Paulo. Mas ele mesmo nunca se fez uso disso para que viesse a persuadir alguém a crer no Evangelho. Porque ele mesmo disse que as palavras que ele pregava não vinham do seu depósito intelectual que ele tinha, né, sendo ensinado aos pés de Gamaliel. Mas ele pregava, a palavra que ele pregava, ela foi revelada pelo Espírito Santo. E Paulo, com toda essa bagagem, né, de reconhecimento e testemunho de quem era e a chamada dele, e a instrumentalidade que Deus fazia da vida do apóstolo Paulo, através de cura, milagres, ainda assim, a palavra do Senhor diz em Atos 17:11 que aqueles bereanos da igreja que Paulo pregava, eles consultavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo dizia realmente tinha sentido. É claro que precisamos abrir aqui um parênteses, e o tempo em que essa igreja ela não tinha ainda a Escritura, mas ela recebeu a carta de Paulo. Ele tinha a carta de Paulo. E os irmãos ali, eles confirmavam do Velho Testamento o que Paulo estava dizendo em cumprimento ao Novo Testamento, que era o próprio Senhor Jesus, que era a pregação central do apóstolo Paulo, como um evangelista levantado pelo Senhor Jesus. E eles consultavam, e Deus teve esses bereanos como mais nobre do que os tessalônicas. Porque os tessalônicas estavam justamente alimentando o espírito desses infiltradores, desses falsos irmãos. Eles estavam justamente agindo desta maneira. Os de Tessalônica, eles estavam mais propensos a duvidar de Paulo, a perseguir Paulo, do que examinar pelas Escrituras a veracidade e o peso das palavras e da pregação de Paulo. E era o que os bereanos faziam. E por isso, Deus os tinha como mais nobre do que os tessalônicos. Assim como também, caro jovem, o Senhor há de ter eu e você como mais nobre, se nós prezarmos pela essência, pela verdade do Evangelho. E não se deixar levar por falso evangelho, por falsos pregadores do Evangelho. A lição 2 tratou desse assunto, do falso evangelho. Então, o que nos faz entender que aquela igreja que nós estamos e que aquele que está pregando a palavra está de acordo, está em sintonia com a revelação de Deus, é a própria palavra de Deus. E não o encargo que ele tenha dentro de um ministério ou no meio congregacional. O que traz luz à verdade da palavra de Deus é ela mesma, é a própria palavra. Por isso que Pedro lhe diz, aquele que fale segundo a palavra de Deus. E o que
ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter aqui durante esse momento aqui. Deixa eu apagar aqui. O momento, melhor dizendo, que nós ouvimos a palavra de Deus. Paulo defende seu ministério, voltando a Jerusalém. Na busca por esclarecer ainda mais a sua história apostólica, Paulo dá continuidade da carta aos eventos que se seguiram em seu ministério. Por certo, seus acusadores não tinham uma história como a dele, que fora perseguidor dos seguidores de Jesus, mas foi alcançado pelo Senhor de uma forma tão especial, que foi transformado em um novo homem. Essa defesa era necessária, pois os judaizantes divulgavam questionamentos a respeito da sua autoridade apostólica. O que fica para nós nesse primeiro subponto é que a intenção e motivação de Paulo, tá bom? A motivação de Paulo não era que eles viessem a crer, né, no evangelho por conta da autenticidade da sua chamada. Pelo contrário, a interesse, a preocupação de Paulo era provar a sua chamada, né, a questão de ser um apóstolo chamado pelo Senhor Jesus, né, na questão daquilo que eles estavam tentando justamente desfazer, né, e deixar em dúvida os irmãos. Então esse é um detalhe importante que nós precisamos, caro jovem, compreender, para não entrarmos sobre esse caminho, né, de achar que, dependendo de quem vai ter a oportunidade de pregar, eu vou dar a atenção que teria que dar, né, e crer que Deus vai usar aquele irmão, desde que ele fale à luz da palavra de Deus. E não porque se é um ministro ou se não é, se é algum irmão que prega bem ou não é, de forma alguma. Nós temos que dar atenção à palavra de Deus, independente de quem seja o seu proclamador, aquele que vai, o interlocutor ali, o orador, pela palavra de Deus. Nós vamos ouvir, vamos confirmar com os bereanos se tem fundamento bíblico e vamos glorificar a Deus e participar dessa reflexão e com certeza seremos edificados por isso, se assim agimos desta maneira. Não é melhor do que fazer uma defesa em ordem cronológica, pois argumentos desconexos se perdem na fala. Os 14 anos mencionados por Paulo pode ser uma referência ao seu encontro com Pedro e Tiago, mencionado em Gálatas 1, 18 e 19. O apóstolo fez questão de mostrar esse dado para que as acusações contra ele não prosperassem. Paulo não tinha nada a esconder. Segundo ponto, subponto, né? Do Paulo defendendo seu ministério é Barnabé e Paulo. Paulo menciona a presença de Barnabé consigo indo a Jerusalém. O filho da consolação, que é o significado da palavra Barnabé, do nome, né? Teria uma participação muito ativa no ministério gentil, pois foi ele que acreditou no potencial de Paulo quando este havia se convertido e não foi aceito imediatamente pela igreja de Jerusalém por força seu histórico de perseguidor. A forma de Paulo assustava muitos dos irmãos hebreus, e até que ele pudesse mostrar o que Jesus havia feito em sua vida, um certo tempo se passou. Basta dizer que, quando se converteu, Paulo ficou tão motivado pelo seu encontro com Jesus e com a cura que recebeu do Senhor, que foi pregar a respeito dele nas sinagogas em Damasco, e depois de Jerusalém, até que os gregos procuraram matá-lo. A igreja precisou mandá-lo com passagem só de ida a Tarso. Tempos depois, quando o evangelho chegou a Antioquia e Barnabé foi comissionado a ver como Deus estava operando naquela localidade, vendo a graça de Deus naquele lugar, convidou Paulo depois para auxiliá-lo. Barnabé foi o precursor que abriu as portas para que Paulo pudesse ter o reconhecimento ministerial necessário. Ele sabia que era uma honra poder apoiar novos obreiros, despertar talento na obra do Senhor.
Terceiro subponto, agindo por meio de uma revelação. A descrição paulina sobre a ida a Jerusalém começa com a ação do Espírito. Ele subiu para Jerusalém por força de uma revelação. Deus é soberano não somente para nos oferecer a sua graça, para a salvação, mas também para operar entre nós obras pelo Espírito Santo. Ele decidiu enviar Paulo a Jerusalém e essa decisão foi comunicada por meio de uma revelação, não por um desejo pessoal do apóstolo ou por um convite da igreja de Jerusalém. É notório que em muitos ambientes cristãos os meios pelos quais Deus revela a sua vontade são negligenciados, tidos por ultrapassados ou negados. Em nenhum texto da Escritura há nenhuma indicação de que Deus deixou de revelar coisas importantes a seu servo por meio do seu Santo Espírito. Cremos que uma vez que já temos a Escritura como nossa regra de fé e prática, quaisquer orientação divina precisa estar sujeita ao que já está escrito na palavra de Deus, como nós comentamos anteriormente. Entretanto, o Senhor é capaz de nos trazer orientações conforme a sua soberania e pelos meios que estiverem descritos na Escritura. Segundo ponto, os falsos irmãos. Tito, um obreiro grego. A equipe de Paulo era multicultural. Barnabé e Paulo eram judeus, mas Tito e Lucas eram gentios. E certo que essa formação missionária dava um respaldo mais acentuado à pregação aos gentios, pois havia gentio no grupo missionário de Paulo e Barnabé. Nesta carta, o apóstolo faz menção do nome de Tito, por força da situação que vai descrever. Ao chegar em Jerusalém, Tito foi recebido junto com Paulo e Barnabé. Aquela equipe evangelística despertou, sem dúvida, a curiosidade dos judaizantes. Até o momento, não há registro de um obreiro grego indo a Jerusalém como participante de uma equipe missionária liderada por judeus. Tito era uma novidade e os judaizantes ficaram de olhos nele. Os falsos irmãos. Paulo cita em Jerusalém, eles foram observados por pessoas consideradas falsos irmãos, que estavam entre os crentes de Jerusalém. Pessoas que tinham acesso aos apóstolos, conheciam a lei de Moisés, mas não colaboravam com o evangelho. Os falsos irmãos estavam ali para impor aos visitantes a obrigatoriedade de todos seguirem a lei como um requisito para a salvação. Aparentemente, não falaram nada, mas Paulo percebeu e registrou aos Gálatas aquela tentativa de intromissão. Aqui aprendemos duas lições. Nem todos que estão entre nós são verdadeiros irmãos. E não é para nós ficar procurando também, né, irmãos? Mas vai ser revelado. E precisamos estar atentos aos que têm aparência de crente, mas se portam como se não fosse, né? Como se não fosse, está aqui embaixo da letra do texto. E B, ele resistiu a essas pessoas, não se sujeitando em nenhum momento às investidas. Paulo poderia fazer a política da boa vizinhança para que Tito fosse aprovado, mas isso seria um retrocesso. Falsos irmãos não queriam fazer a obra de Deus, mas sim colocar a equipe missionária em servidão. É provável que aqueles falsos irmãos tivessem tentado ver se Tito havia sido circuncidado, para depois ser aceito como um membro da comissão de apóstolos enviados ao gentio. O que os falsos irmãos desejavam era constranger Paulo, sua equipe e sua mensagem aos ditames judaicos. Terceiro subponto, não cedemos. Paulo mostra aos Gálatas que mesmo estando em Jerusalém, diante do colégio apostólico, ele permaneceu firme na perspectiva que distanciava a prática dos gentios e dos judeus. Isso não se deu por rebeldia
ou por considerar que os apóstolos de Jerusalém estavam aquém da mensagem que ele havia recebido da parte de Jesus. Isso é interessante. Isso é interessante, caro jovem, porque o fato de nós agirmos, né, de determinada maneira em meio ao nosso meio congregacional, isso não quer dizer que sejamos rebeldes. Se nós estivermos vivendo, né, como convém viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Só não podemos nos deixar levar e se sujeitar a ditames e mandamentos de homens. E para isso precisamos o quê? Ter uma intimidade com a Escritura. Porém, ainda assim, independente de quem seja, porque o apóstolo Paulo, ele não negou, ele não mudou o seu discurso, a sua palavra, o seu ensino, por conta da presença dos apóstolos. Porque ele foi chamado para pegar por gentios. E a liberdade de Cristo Jesus não está focada ou não está alicerçada em uma dispensação como os mandamentos e regras, mas sim as orientações que o Senhor nos traz através do apóstolo Paulo, através das suas cartas, a questão da doutrina. A questão do uso e costume, ela é de fato algo que reflete a preocupação do nosso pastor, porém, este uso e costume, como sempre tem dito, tem que estar baseado nas Escrituras e não no homem, e não num domínio humano, mas sim nas Escrituras. Tito, o obreiro grego, não precisou ser circuncidado. Não foi aqui não que eu parei, deixa eu ver aqui. Paulo não era um obreiro rebelde ou desejoso de arrumar debates e confusão. Ele se posicionou dessa forma para que a verdade do evangelho, olha só, permanecesse em vós. Tito, o obreiro grego, não precisou de ser circuncidado. Ele fazia parte da equipe de Paulo, pela graça de Deus. E se a circuncisão fosse necessária para que Tito fosse salvo, porque ele não havia sido circuncidado, então Paulo ele já deu testemunho disso para os irmãos. Deixa eu melhorar aqui, né, que eu não tinha aberto. Paulo chama os Gálatas para pensarem a seu respeito. Se eles precisassem ser circuncidados e seguirem a lei para serem salvos, como dizia os judaizantes, então Tito era uma contradição, pois ele ocupava um lugar de importância e não seguia nem cumpria a lei de Moisés. Mas Paulo mostra que o fato de Tito não ter passado por aquela cirurgia destinada aos bebês judeus era uma prova de que a mensagem confiada ao apóstolo era válida para todos os gentios. A circuncisão não era necessária aos não-judeus. Se Tito passasse pela circuncisão, a mensagem dos judaizantes teria prevalecido, mas o plano dos falsos irmãos fracassou. Terceiro ponto, caminhando para o final, o evangelho da incircuncisão. Reconhecidos entre os apóstolos. Paulo descreve que teve o seu trabalho chamada reconhecido entre os apóstolos de Jerusalém. Diferente do que os seus acusadores andaram falando, de que ele não era apóstolo ou que ninguém o conhecia em Jerusalém. Paulo diz que deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Os apóstolos tiveram Barnabé e Paulo em alta conta e foram além do reconhecimento. Eles chancelaram a missão aos gentios. Paulo fala que os hebreus nada me comunicaram,
uma observação do apóstolo acerca de sua mensagem, ou seja, não acrescentaram nada de nenhuma ou nenhuma regra a mais à mensagem de Paulo aos gentios. Segundo subponto, a recomendação dos apóstolos. Para cada comissionamento há uma ou mais responsabilidades. Os apóstolos de Jerusalém pediram que a missão aos gentios não se esquecesse dos pobres. Em uma sociedade onde a pobreza era bastante comum e a sobrevivência de certos grupos, como viúvos e órfãos, dependia muito da família ou da caridade alheia, os cristãos se tornaram conhecidos pelo altruísmo e pela generosidade. Em Gálatas 6,10, seguindo a orientação dos irmãos de Jerusalém, ele escreve que, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Terceiro subponto, e terminando aqui, 2 públicos e uma mesma mensagem. Nem todas as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho são da mesma cultura. A palavra de Deus classifica as pessoas como judeus, gentios e a Igreja de Deus. O Evangelho é o mesmo, mas é possível que uma mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural do que a outro, e cabe a quem está apresentando a boa nova ter essa sensibilidade para a comunicação do Evangelho. Paulo agiu assim, entendendo que nem todos os preceitos do judaísmo eram adequados aos gentios, como veremos na próxima lição. Terminando aqui, ao longo destas 2 últimas lições, tratamos da biografia do apóstolo Paulo, conforme ele a demonstra aos Gálatas. Na lição passada, estudamos a respeito dele como recém-convertido. Nesta lição, como um representante de uma equipe missionária, tendo a sua mensagem chancelada pelos obreiros de Jerusalém. A sua pregação não era estranha ao conhecimento dos judeus, e mesmo eles receberam a equipe de obreiros aos gentios com apreço e sem preconceito, ainda que houvesse ali na igreja falsos irmãos. Que Deus, amado e querido jovem, que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, tá bom? E que você possa estar no próximo domingo em sala de aula. Faça isso, leve um com você, um colega, né, jovem, um adolescente, para participar da aula. E, por certo, Deus continuará falando com cada um de vocês, tá bom? Que Deus, por intermédio de Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos Seu perdão dos nossos pecados. Senhor, e carecemos, ó Pai, de cada dia mais ter a nossa convicção, Senhor, pregar a Tua palavra como ela é de fato, sem acréscimo, sem decréscimo. Senhor, nos ajude a ser fiel em tudo e, Senhor, crer naquele que prega, naquele que vai pronunciar a Tua palavra, pela própria palavra, e não por qualquer mérito humano, a dar validade à Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, em tudo, que essa lição seja colocada em prática em nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai, te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.